Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui no videozinho aí, vou trazer um pouquinho de Platão, né, e o ideal platônico, o ideal onde Platão aí buscava, né, viver a sua vida. Então, é importante aí de comentar que Platão, né, para quem não sabe, eu vou fazer uma breve introdução, é um filósofo grego, né, ele fundou a academia, né, que foi a primeira universidade, né, vamos dizer assim, né, de ensino superior aí no Ocidente. Ele teve como discípulo, por exemplo, vários filósofos, como por exemplo Aristóteles, né, e ele nasceu ali por volta de 428, mais ou menos, né, antes de Cristo, viveu 80 anos, né, e deixou um grande legado, não só através dos seus livros, né, livros, são vários livros, como também através aí dos seus alunos, né, onde ele lecionou lá bastante tempo na, na academia, né, e ele depois, até quando passa o tempo, tem uma nova escola depois que ele morre, passa muito tempo, né, tem os neoplatônicos, né, que resgatam um pouco da essência também de Platão, né, o Amônio Sacas, né, sendo o primeiro aí dessa escola, e devido à sua importância, né, devido à sua forma de pensar, né, e de ensinar. Então, Platão, ele era um filósofo, né, grego, como eu já falei, desses clássicos, né, onde entra aí, digamos, Sócrates, o próprio Aristóteles, né, o Sócrates anterior a ele, Aristóteles depois dele, e ele tinha um princípio, como todos os filósofos da antiguidade, onde eles buscavam, né, a sabedoria, né, e a sabedoria através da ação, né, não só através do pensamento, mas era do pensamento mais ação. Então, o que acontece, né, filósofos, né, os amantes do saber, aqueles que buscam a sabedoria. Então, eles são os amantes do saber. Tá? E aí, o que, que é o saber, né? O saber é o conhecer e praticar, que daí se torna o saber. Se a pessoa só conhece e não pratica, ela não sabe sobre aquilo. Ela precisa ter um entendimento, e o entendimento só vem através da ação, né? Então, hoje, a gente vê, né, a filosofia muito mais distante dessa filosofia clássica, onde os filósofos, eles eram, muitas vezes não, todas as vezes, eles eram praticantes daquilo que eles lecionavam. E enquanto hoje a gente vê que a própria questão de filosofia, a visão que as pessoas têm hoje, é do mundo muito teórico, né? Então, a filosofia clássica com a contemporânea eu digo de alguns séculos para cá, não só desse século, ela foi fazendo esse distanciamento de pensamentos, né? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês porque, né, desse ideal platônico, ideal em cima do saber, né, onde Platão ele entendia, né, que esse saber era um processo de educação, né, onde os alunos, né, tinham que passar. E aí aqui eu fiz um desenhozinho para vocês entenderem, né, eu coloquei aqui uma pirâmide, tá? Aqui, ó, uma pirâmide, né, de quatro lados aqui na base e todas elas subindo até um ponto em comum. Então, a pessoa detinha a sabedoria quando ela detinha, né, a sabedoria desses quatro elementos aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, o primeiro deles é a arte, né? E a arte aqui como beleza, né? Como um ideal a ser buscado, como algo a inspirar, né? É uma beleza objetiva, é uma beleza onde todos os seres humanos identificam algo como belo. Ele não é subjetivo de cada um. Então, muitas artes, por exemplo, renascentistas, muitos vão dizer que tem formações geométricas ali que remetem, né, a essa organização, essa forma da gente ver uma forma bela, por exemplo, tá? Nós temos aqui a ciência, né, e a ciência aqui como a busca, tá, pelo conhecimento, busca pela verdade, principalmente, né? Então a ciência para ele era essa busca pela verdade.
e a verdade ela só era alcançada através de questionamentos, né? Então, ela estava sempre sendo contestada, vamos dizer assim. Então, esse espaço da ciência ela existia para isso, era essa busca constante de evolução. Então, aprendi determinada coisa, eu começo a questionar aquilo que eu aprendi para ver se eu não consigo continuar evoluindo isso e buscando para chegar até um ponto lá onde a gente diria que é verdade, tá? O outro ponto aqui que a gente tem é religião, né? A religião, no sentido de religare, né? Religare, que é a palavra que dá origem, ela significa se conectar com o divino, né? Então, é a conexão com o que há de divino em nós, né? Essa conexão superior, né? Então, Platão, né? Antes de eu voltar para cá, é importante Platão, ele foi estudante, ele foi para o Egito, né, estudar com os mestres egípcios. E lá ele buscou, incorporou um pouco, muito do pensamento egípcio nos seus estudos, né, e nos seus ensinamentos também. Porque o Egito, na época, que a gente está falando, a gente conhece esses pensadores gregos, né, filósofos gregos, mas eles iam buscar a sabedoria também lá no Egito, era a terra dos mistérios, né, que significava a palavra Egito. Né? Então eles tinham os magos lá e falar, hoje se fala muito da questão de magia, mas era essa questão, né, digamos, com o divino. E aí Platão foi para lá. E aí ele traz bastante essa questão que já tinha lá, que é visto na cultura egípcia da época, né, que é bem diferente da atual. Tá? A gente tem aqui o quarto item aqui, ó, que é a política, né? A política como uma forma de buscar justiça, né? Então, o político, na visão platônica, é o político, ele é justo, ele trabalha para buscar justiça para o povo, para todos. Então, ele deve ser justo, né? Então, esse é o ideal platônico. O que acontece, né? A gente tem usual aí no nossa língua, né? Falar de coisas do tipo amor platônico ou coisas platônicas como algo distante da realidade, né? Como algo que é difícil de alcançar. Agora, a gente tem que pensar que o quê? Eu vou relembrar o começo do vídeo aqui. Tudo que os filósofos pregavam, né, ensinavam, eles praticavam. Então, Platão, ele tinha um ensinamento bem que hoje a gente diria idealizado, né? Mas que ele praticava. Então era real essa busca dele diária em cima das coisas que ele dizia, né? E talvez para o homem moderno, a forma de entender o mundo, de ensinar e de viver, ela seja muito distante do que a gente entende hoje das coisas, e aí a gente olha ele muito distante, né? Idealizando isso. Isso aí, claro, alguns filósofos foram se distanciando, como eu já falei, né, desse pensamento antigo, e aí começou a ficar, digamos, utópico, né, para muitos de fato, tá? E aí o que acontece, tá? Pro filósofo, lá pro estudante dele ir evoluindo, ele ia passando por todos os lados porque ele tinha que integrar tudo isso. E por que isso está na base, né? Porque dentro do pensamento platônico, todo ser humano, quando ele nasce, tá, ele é belo, né, a questão da arte, ou seja, ele é um ser humano belo, né, ele é o ser humano verdadeiro, né, o ser humano ele é verdadeiro e é inquieto nessa busca pelas coisas, ele é justo, o ser humano é justo quando ele nasce, e quando ele nasce também, o ser humano ele já nasce ligado ao divino, né? Ele é uma extensão do divino. E aí o que acontece? O processo que Platão conduzia, ele era um processo de educação, tá? Como a gente falou, aí é uma das primeiras escolas. E aí a educação, ela vem de eduzir, tá? E isso significa o quê? Tirar de dentro. Então, dentro da educação platônica, tem essa questão do professor, do mestre, tirar a sabedoria que já existia dentro do aluno. Por quê? Porque o ser humano, ele é belo, ele já é justo, ele já é verdadeiro, né? E aí, ele já está conectado com Deus. O que o mestre tem que fazer é simplesmente fazer ele relembrar
dessas coisas que já são parte da essência do ser humano. Então, o trabalho, né, dos mestres naquela época era isso, tanto que existe muito a questão dessa construção através da dialética, né, dos contrapontos, né, da dúvida ali em termos de buscar a verdade, né, e ir avançando em níveis de pensamento, assim como existia uma questão de muito de questionamento, né. O professor ali, o mestre, ele não falava, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não. Ele fazia um processo de pergunta, né? Vamos perguntando para quê? Para a pessoa ir pensando e entregando o que ela tem e tirando as camadas aí que foram colocadas, né? Então esse processo ele começava desde cedo. E sabe o que é muito interessante? A política, por exemplo, os políticos da época, eles passavam por essas escolas porque eles tinham que ser sábios, né? Olha que interessante, os políticos da época, eles tinham que ter essa educação, esse processo, eles não podiam vir fora, digamos, eleito pelo povo, vamos dizer assim, não, ele tinha que ter alguns preceitos para ir subindo ali na hierarquia e ocupar cargos de político, então ele tinha que ser justo, né, e ele tinha que ter aprendido e praticado isso na sua vida. Então isso permeia muito a questão da história de Platão e do seu ideal, né, da sua forma de pensar a vida, né, e aí quando a gente vai subindo aqui o espiral, né, e passando e conhecendo e agindo, a gente vai evoluindo, a gente chega nesse ponto onde a gente entende que tudo isso aqui, na verdade, é uma coisa, né, tudo isso aqui nos leva a uma coisa, então a gente entende que a gente está conectado, por quê? Porque a gente é um ser humano conectado ao divino. E por a gente ser um ser humano conectado ao divino, a gente é belo, a gente é justo, né? E a gente é verdadeiro. A gente acha a verdade se a gente buscar ela, né? E aí o Platão, ele para muitos, ele acabou virando um filósofo, né, mais idealista, né, o Aristóteles, que era um discípulo dele, muitas pessoas vão dizer que fez oposição, né, o pensamento aristotélico, ele fez oposição ao platônico, porque o Aristóteles ele foi um pouco mais, assim, vamos dizer, objetivo, né, em algumas coisas ele estudou mais objetivamente, enquanto outros vão dizer que o Aristóteles estudava objetivamente porque o mestre dele já tinha dito tanta coisa sobre o subjetivo, né. Que aconteceu de fato não iremos saber, só existem as especulações hoje em dia, né? Mas o que vale a pena vocês lerem aí as obras de Platão. Elas são obras que exigem um pouquinho ali, né, de entendimento da forma da construção, né, dos livros, né, dos ensinamentos. Mas, claro, isso vai ter que ir estudando ali, praticando um pouquinho para ir aprendendo, né? Mas eu particularmente trouxe ele aqui porque eu gosto muito dele, como gosto e leio aqui o Plotino, por exemplo, né, que é um neoplatônico, né, discípulo de Ammônio Sacas, porque eu gosto dessa visão mais conectada, né? Eu acho que é isso que eu estava falando, assim, hoje em dia a gente fala um pouco da parte científica e se distancia do resto. Então a gente está falando aí que há 2.500 anos atrás, aí vamos dizer, né, 2.400 anos atrás, já existia, né, um pensador. Eu não vou dizer que não existia antes, porque daqui a pouco existia, só que não se tem registros, ou como eu já falei, né, existem outras filosofias indianas com milhares de anos que registram isso, mas que conectam o ser humano dentro dessa verdade, do conectar com a parte divina, conectar com a ciência, conectar ali com a beleza que está também na natureza, né, a natureza é bela, né, é da origem da natureza a beleza, né, e também da política, porque a política é a união social, né, a política vem de polis, né, que eram as cidades ali. Então, tudo isso se conecta para a gente conseguir ser um ser humano melhor, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente ter a sabedoria, porque quando a gente tem a sabedoria, a gente percebe primeiro que a gente sabe pouco, né, e que a gente tem que estudar mais,
porque a sabedoria tira, né, a gente do orgulho, da arrogância, da escuridão, né, da ilusão, e nos leva para um patamar de humildade. Por incrível que pareça, né, quem é sábio, quem está lá em cima, vê as coisas de uma forma diferente, porque vê que a vida é muito mais complexa do que às vezes essas formas simplistas, né, de ver a vida, né, como ela sendo pontual e separada. Tá certo? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, aí dá uma curtida, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, comenta. Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha o vídeo. Se está gostando dos conteúdos, se inscreve ali no canal, no sininho, que você vai receber a notificação quando um vídeo novo for postado. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.